Deus abençoe grandemente. Obrigado, Ailton, meu irmão, meu primo. Bom demais, bênção de Deus, bom estar aqui com vocês. Fico muito honrado, fiquei muitíssimo honrado com o convite da Ailton, a Marta, o pastor Marcos. Muitíssimo obrigado pelo carinho. Pastor Marcos, a gente é também amigo de infância, a gente é irmão porque é filho do mesmo pai, né? Embora Deus não tenha economizado na qualidade de pais para o pastor Marcos, ele tem um pai e uma mãe extraordinários, mas ainda assim ele escolheu meu pai para ser também um segundo pai dele, e a gente tem, então, desde pequeno a gente cresceu junto na Igreja de Cristo Gama Leste, sendo ministrados ali pelo meu pai, nosso pai. E também somos colegas de trabalho, a gente acabou em algum momento da vida da gente se encontrou na parte ali jurídica, e colegas de ministério já há algum tempo, e agora estreitando mais, agora que eu estou reassumindo, eu estive pastoreando um tempo de uma maneira informal, por 14 anos aproximadamente, e agora retomando a igreja já nesse formato, nesse sistema mais formal, e aí a gente consequentemente vai estar estreitando mais aí as nossas relações. Isso é muito gratificante para mim, é uma das partes boas desse formato de congregar de maneira mais formal, né? Então agradeço muito aí a vocês, obrigado jovens, acreditem, eu também já fui jovem no dia. Na verdade eu ainda sou jovem, ele falou pra gente, o Adeilton falou, traz a rede de jovens de vocês. Eu falei, tá aqui a rede de jovens, né? Nós estamos aqui, a nossa rede de jovens aqui, uma parte está aqui, né? É que a gente não parece que a gente já é jovem há muito mais tempo que vocês olham assim e não percebem, mas a gente continua sendo jovem. Antes de começar a compartilhar com vocês, eu queria contar uma história. Meu pai que contava, me lembro do meu pai contar, disse que tinha um pregador, que uma vez ele chegou numa cidade e ele foi pregar, e estava passando uma campanha ali de alguns dias, pregando ali, evangelizando aquele pessoal. E aí tinha uma pessoa que diz, eu não vou de jeito nenhum, imagina ver esse cara falando esse monte de baboseira aí, esse negócio de Deus, de Bíblia, isso é para quem é idiota. E aí ele está lá, de repente esse cara está um dia olhando na janela, e quem está subindo em direção à praça onde aquele evangelista estava pregando lá pelo quarto, quinto dia. E aí o amigo dele, ele diz, eu não acredito que tu está indo também ver aquele cara lá pregando. Tu acredita nele também, naquelas coisas que ele fala? Você está indo lá? Não, ele falou, você está indo? Falou, eu estou, mas tu acredita mesmo nessas coisas que ele está falando? Ele olhou para a janela e falou, rapaz, eu não acredito não, mas ele acredita, eu vou lá só porque ele acredita. Ele fala de um jeito que a gente olha e diz assim, cara, não é que esse cara acredita no que ele está falando? Então ele diz, eu não acredito não, mas eu vou só porque ele acredita. Por que eu estou dizendo isso? Talvez você não acredite também, embora tenha vindo aqui. Talvez você tenha vindo por alguns outros motivos, mas não por acreditar que o pregador dessa noite pudesse falar alguma coisa de útil para você. Talvez mais ainda se alguém tivesse soprado no seu ouvido e dito quem é que ia vir, talvez você tenha desacreditado mesmo e pensado, não, então não vou. Não, mas tem um louvor tão bom, vai ter um momento do bombom, talvez alguém tenha buzinado, vai ter um momento do bombom lá, tá? Se por algum motivo você diz, cara, eu vou. Mas talvez realmente você não tenha vindo acreditando que esse momento aqui da palavra de Deus também Deus podia falar com você. Eu acredito. E se você não for para me ouvir porque você acredita, eu peço para você, acredite pelo fato de eu acreditar. E a prova de que eu acredito, desculpa dizer isso, possivelmente a grande maioria, quase a totalidade de vocês hoje comeu, tomou café da manhã, almoçou, lanchou. Eu não comi, desculpa compartilhar isso. Por que eu não comi? Porque justamente eu acredito que Deus tem algo para vocês aqui essa noite. E aí por isso então eu estou jejuando desde ontem à noite, porque eu sei que a minha falta de fé poderia atrapalhar o que Deus tem para você. E eu estou compartilhando não é por mim, é para provar para você, para convencer você de que eu realmente acredito. Eu não estou aqui para brincar. É que eu acredito que de fato Deus tem algo muito especial para você. E como eu disse, eu sou jovem há muito tempo. Eu sou jovem, eu tenho 50 anos de idade, então sou jovem aí há o quê? Uns 35 anos, desde uns 15 mais ou menos eu devo ser jovem. Então eu sou jovem há uns 35 anos de idade. Talvez se eu tivesse aprendido há 35 anos atrás, nos meus 15 anos de idade, a idade que a Ailton mencionou, nos meus 20 anos de idade, se eu tivesse aprendido na minha mente, no meu coração, o que eu vou compartilhar com vocês hoje aqui,
eu certamente teria evitado alguns desencontros terríveis da minha vida. Eu teria evitado alguns dissabores, alguns desgostos muito grandes na minha vida. E é por isso que é muito bom para mim poder chegar aqui e compartilhar isso com vocês. Tanto para as pessoas que estão nessa fase aí dos 15 anos, perto disso, 20 anos, como para aqueles que já na minha fase de 50 anos, um pouco mais, um pouco menos, porque mesmo para todos nós, uma vez recebendo a revelação da palavra de Deus, ainda é tempo de nós fazermos determinados ajustes e determinadas correções. E o tema justamente hoje aqui é relacionamentos saudáveis. E embora tendo crescido na igreja, tendo sido ministrado fortemente na palavra de Deus, um conteúdo muito bom, mas eu levei décadas para aprender o que eu quero compartilhar com vocês hoje aqui. A base do que eu quero compartilhar está em Gênesis capítulo 2. Quem trouxe a Bíblia em papel aí para nós? Deixa eu dar uma olhada. Quem trouxe a Bíblia nesse formatozinho aqui? Formato tradicional aí. Queria incentivar vocês, é mais cômodo o celular, né? Porque ele cabe em todo lugar, né? Enfia aqui o meu, põe aqui atrás aqui, tá com Bíblia, já tá com WhatsApp, tá com TikTok, tá com tudo já junto, né? Mas eu queria incentivar por dois motivos. A Bíblia, ela, quando eu pego a Bíblia e eu ando com ela aqui, eu ando debaixo do braço, conforme for, a Bíblia fala, o fato de eu estar carregando, ela diz algo para mim. Não muda se eu estou lendo aqui no papel, ou estou lendo no celular, não muda absolutamente nada. É a palavra de Deus do mesmo jeito, é o conteúdo do mesmo jeito. Então não tem a ver com isso. É que quando eu estou com a Bíblia, eu digo algo para mim. Cara, eu sou de Deus, eu sou de Jesus, eu sou cristão. Eu preciso ser diferente. Quando eu estou com esse livro junto comigo, ele fala comigo isso, a meu respeito. E eu falo isso para as pessoas. Quando você está com a Bíblia, alguém olha e diz assim, pô, lá vai um crente ali, lá vai um cristão ali. Isso edifica as pessoas. Olhar uma pessoa jovem, imagina ver uma pessoa com 15 anos de idade com a Bíblia, não precisa ser grandona assim não, pequenininha, bonitinha, toda enfeitadinha, e olha ali, cara, isso ministra. Às vezes tem uma menina também, um rapaz de 15 anos de idade, que está meio desacreditado e olha assim, caramba, velho, ainda tem gente que acredita nisso. Igual a história que eu contei, disse, cara, eu vou começar a acreditar só porque essa menina está acreditando, esse menino. A gente ministra, é como às vezes você vai comer e você de repente diz assim, cara, Deus sabe que eu tenho um coração grato, eu estou aqui no restaurante, eu não vou baixar minha cabeça e orar não para agradecer a Deus. Deus sabe que eu sou tão grato, tá? Deus sabe, às vezes você está orando sem fechar o olho e Deus ouve. Você está comendo e está agradecendo, não muda nada para Deus se você agradeceu antes ou está agradecendo durante. Mas você ministra para as pessoas que você está ali, que você não imagina. Se você parar para poder fechar seu olho no meio do restaurante ali, e você consigo mesmo baixar a cabeça, fazer um gesto ali de que está orando, que alguém vai olhar e dizer, caramba, que bonitinho esse rapazinho ali, esse jovenzinho, esse senhorzinho ali, agradecendo a Deus. Às vezes a pessoa já teve essa prática, às vezes ela está desviada, ela, puxa vida, que legal, a pessoa é grata porque foi ali, vai pagar e está agradecendo a Deus. Então são tipos de práticas que ajudam a gente, né? Então Gênesis capítulo 2, versículo 18, é o texto base nosso aqui. Então declarou Yahvé ao Senhor, não é bom que o ser humano viva sem a companhia de um semelhante. Farei para ele alguém que o ajude e a ele corresponda. Daqui no relógio ali. Vou fazer que eu sou ruim de conta, ainda bem que na minha área é jurídica, né? Para fazer um cálculo simples desse aqui, eu preciso dar uma olhada e concentrar aqui. Tá bom. Antes de eu dar seguimento nesse texto, esse é o versículo base nosso, vai ser esse aqui. Não é bom que o ser humano, algumas das traduções de vocês vai estar assim, não é bom que o homem esteja só. Eu gosto dessa tradução que diz, não é bom que o ser humano esteja só. Farei para ele alguém que o complete, que o corresponda, que o auxilie, que o ajude. Por quê? Porque veja, aqui está numa fase ainda que não era ainda o homem e a mulher. Lá na frente é que vai dizer macho e fêmea. Isso criou depois que você tem, alguém só é macho quando? Dependendo justamente de ter um oposto. É macho relativamente a uma fêmea e alguém é fêmea relativamente a um macho. Existem conceitos que são relativos, depende do que você está. O branco é preto em contraste com o branco. O preto é preto porque tem contraste com o branco. Se só existisse uma cor preta, não ia existir o preto e o branco. Tudo seria preto. Então da mesma forma é aqui. Só existe homem e mulher porque existe mulher e homem.
Então, como existia só um boneco, vocês lembram a história, Deus fez aquele boneco de barro, né? Soprou sobre ele o fôlego de vida e ele, um único ser, se tornou ser vivente. E é nesse momento aqui no relato que está, só existia ainda um único ser, ainda um único boneco que era ser vivente porque recebeu esse sopro. Então, a melhor tradução, eu entendo que seja essa que diz o ser humano. Ainda Deus criou a humanidade ainda e não existia ainda essa distinção, essa bipartição entre homem e mulher. E já a gente vai ver a relevância disso. Mas antes de eu voltar no texto, eu queria lembrar de vocês um detalhe da história de Salomão. Até uma das enquetes que eu acho que a Marta colocou lá no grupo de vocês, esse Salomão podia ser um bom referencial ou não, né? De relacionamentos saudáveis, já que nós estamos falando sobre relacionamentos saudáveis. A Bíblia tem um livro, que é o livro de Eclesiastes, que é um livro, até o pastor Ed René Kivitz, e que eu não recomendo para vocês na atualidade, desculpem não recomendá-lo, já recomendei, não recomendo atualmente, mas ele tem um livro, que é um limão na capa, ele diz que Eclesiastes, ele põe lá, o livro mais mal-humorado da Bíblia. De uma maneira humorística ele coloca, e justamente é esse livro de Salomão, livro de Eclesiastes, que foi escrito por Salomão, e ele está lá já para o final da sua vida, e ele escreve esse livro. Quem é Salomão? Um homem sábio. Depois de Jesus, certamente o homem mais sábio que já pisou nessa terra, é o que a Bíblia dá a ideia, né? Porque ele pediu isso para Deus e Deus deu. E esse homem, então, vocês concordam comigo que um homem com nível de sabedoria recebida como Salomão, ele tinha tudo para ser um cara para ter desenvolvido relacionamentos saudáveis? Com a sabedoria que Deus deu para ele, concorda comigo? Que tinha tudo para ser. Se tem alguém que a gente dizer, cara, esse cara tinha tudo para ter desenvolvido relacionamentos saudáveis, era Salomão. E a gente vai descobrir se ele desenvolveu ou não quando a gente olha o final da vida dele. Você vê o livro de Eclesiastes para ver se ele desenvolveu relacionamentos saudáveis, e você lê um livro de um homem já ali com a idade avançada, já para o final da sua vida, nitidamente um homem que está em depressão. Depressão, não parece esse estado que ele está ali compatível com o de alguém que tenha vivido relacionamentos saudáveis. Ele passa praticamente todo o livro, que são 12, 13 capítulos, ele passa todo o livro dizendo o quê? É tudo vaidade, é tudo correr atrás do vento, a vida não vale a pena, não valeu nada do que eu fiz, nada do que eu fiz valeu, foi um grande desperdício, foi uma grande perda, foi um grande vazio. Imagina que alguém olhar, você hoje se projeta daqui a 60, 70, 80, 100 anos para frente, imagine você olhar para trás, para a sua vida e dizer assim, nossa, minha vida foi um completo desperdício, foi um completo vazio, não tem nada que eu veja na minha vida que eu tenha feito que eu possa dizer, valeu a pena. Imagina o que é isso. Como não entrar em depressão numa situação dessa? Agora, por que isso aconteceu com Salomão, embora um homem extremamente sábio como ele, tendo recebido a sabedoria como dom de Deus? Porque Salomão não aprendeu, ou se aprendeu, não aplicou esse princípio da palavra de Deus que nós vamos meditar aqui. E ele, justamente Salomão, por não ter esse princípio que Deus diz, não é bom que o homem esteja só, ele resolveu viver uma vida só. Rodeado de mulheres, 1000, não foram poucas, né? Rodeado de mulheres, rodeado de amigos, de admiradores, de bajuladores. Não tinha gente que faltava, tinha agenda longa de gente visitando Salomão para poder elogiar, para trazer presentes para ele. Tinha o seu exército, seus exércitos, mas Salomão viveu uma vida solitária. O texto diz, não é bom que o homem viva só. Quando Salomão vai fazer uma retrospectiva da vida dele, nós vemos lá no capítulo 2 de Eclesiastes, o que ele está dizendo? Eu fiz, eu aconteci, eu juntei, eu realizei, eu comprei, eu vendi, Só existe primeira pessoa do singular quando ele está falando sobre o histórico da vida dele, o que aconteceu na vida dele. Ali a gente identifica já no capítulo 2 o porquê Salomão está nessa situação. O livro dos princípios, o nosso manual aqui, manual da nossa vida, diz o quê? Deus fez o homem um
apenas individual, um ser apenas, e quando olhou para ele diz assim, não ficou bom. O Deus que é perfeito nunca erra. Ele faz um boneco de barro, sopra sobre ele o fôlego de vida, e de repente ele olha e diz assim, não ficou bom. Por que não ficou bom? Porque Deus tinha dito, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Trindade conversando consigo, ela tinha dito isso, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E como é a imagem e a semelhança de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Relação, relacionamento, relação saudável. Por que é saudável? Porque é harmônica. É tão saudável que você olha para Deus e não sabe onde começa Deus, onde termina, onde é que começa o Espírito Santo, onde é que termina o Espírito Santo, onde é que começa Jesus. Eles são tão ligados que você não sabe onde é que começa um e termina outro. Tamanha a harmonia dele, tamanha a saúde no relacionamento deles. E aí eles dizem, poxa, é tão legal a gente, nossa Trindade, a maneira como a gente vive, vamos fazer a humanidade, para a humanidade poder viver da mesma forma nossa e assim refletir a maneira que nós somos? Aí Jesus olhou para Deus, beleza, o Espírito Santo também consentiu, e aí fizeram esse boneco de barro e sopraram sobre esse boneco o fôlego de vida. Só que eles fizeram essa primeira versão, então, que ainda não refletia a imagem de Deus. Deus olha, o Espírito Santo olha e diz assim, está faltando alguma coisa, tem alguma coisa errada. Ele está ali completo, perfeito, todos os dons, todos os talentos, toda a inteligência, toda a sabedoria, toda a virtude que podia caber no ser humano, Deus vai lá e coloca naquele boneco ali. Só que ele olha e diz, cara, o cara, ele é individual, ele é autossuficiente, ele é perfeito, ele é completo, então ele vai viver em si mesmado, em si, nunca vai refletir a nossa imagem, porque a gente é completo na relação, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Foi porque ele errou? Não, Deus nunca erra. Ele fez isso para quê? Para nos ensinar essa grande lição que pelo jeito Salomão não aprendeu e tantos de nós não aprendemos até hoje, de que não é bom que o homem viva só. Salomão viveu toda a sua vida sozinho, e não só sozinho, mas usando toda a sabedoria que ele tinha para explorar os seus semelhantes. Só mulheres ele explorava 1000. Sabe o que é um homem conseguir explorar 1000 mulheres? Só mulheres. Exércitos eles tinham não sei quantos. Jardins, não bastava um para a contemplação dele. Ele dizia, eu preciso de mais jardim, eu preciso dessa beleza. Ele tinha os jardins os mais formosos. Palácios ele tinha vários. Ele vai justamente no capítulo 2 dizendo, tudo que eu quis, músicos, ele diz, eu tinha todos os melhores. Ele tinha várias bandas, vários conjuntos musicais, vários corais, tudo só dele. Ele diz, é meu, eu quero. Ele diz, tudo que os meus olhos desejaram, ele diz, eu não me neguei, eu me proporcionei tudo o que eu tinha. E chega no final da vida com depressão, porque ele violou a lei básica da vida, de que não é bom que o homem esteja só. Não existe vida nessa carreira solo que ele seguiu. Só existe vida se for na relação, no relacionamento, e só se for um relacionamento saudável. E por isso que aqui em Gênesis nós vemos, o livro de Gênesis, a palavra Gênesis significa princípio ou princípios. Então no livro de Gênesis nós extraímos essa base da humanidade, os princípios da humanidade. Por isso quando a gente continua lendo aqui, a gente vai extrair alguns princípios além desse primeiro aqui, e que eu preciso muito que vocês levem para a vida de vocês. Alguns de vocês aqui podem evitar divórcios lá na frente, vocês não têm ideia, eu sei o que é, vocês não têm ideia do que é divórcio. Vocês podem evitar isso e viver uma vida, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, 60 anos, casado com a mesma pessoa. E como o provérbio vai dizer, gozando a vida com a mulher da sua juventude, com o homem da sua juventude. Vocês que são jovenzinhos ainda podem fazer essa escolha. Alguns de nós, como eu, já não posso mais. Eu já não posso mais ter a mulher da minha juventude, porque eu cometi erros que acabaram inviabilizando essas relações. Eu desenvolvi relacionamentos que não eram saudáveis, e aí ficou inviabilizado. Relacionamentos de negócios,
vocês poderão evitar relacionamentos de negócios que vão trazer tragédias para vocês, dificuldades, trazer prejuízos, fazer perder tempo. Relacionamentos ministeriais, se vocês apreenderem, assimilarem na mente de vocês, e o Espírito Santo plantar no coração e no espírito de vocês, essa palavra e esses princípios, e vocês levarem para a vida de vocês, no ministério vocês vão experimentar coisas extraordinárias. Vão evitar muito problema que é muito comum nos ministérios, muitos rachas, muitas divisões, muitos ciúmes, muitas competições, se vocês aplicarem esses princípios da palavra de Deus aqui. Então, Gênesis capítulo 2, no versículo 18, nós vimos o primeiro princípio, que é de que não existe relacionamento sem relação. Se nós estamos falando de relacionamentos saudáveis, é óbvio que precisa ter relação, e para ter relação precisa de ter um outro. Não existe relação apenas comigo. Não é bom que o homem esteja só, viva sem a companhia de um semelhante. Farei para ele alguém que o ajude e a ele corresponda. Só não é objeto da mensagem, mas essa palavra aqui, alguém que o auxilie, que o ajude, essa palavra aqui, porque às vezes dá-se conotações ruins, né? A ideia que tem, você tinha o homem, e aí fez a mulher para poder ser auxiliadora do homem. Não, tinha um ser humano que era sozinho, completo em si mesmo, e Deus diz, não é bom viver assim, é preciso viver com um correspondente que o auxilie. A palavra auxiliar aqui, e a ajudador ou ajudadora aqui, é a mesma palavra que a gente vai ver no original, no grego, no hebraico transliterado, é a mesma palavra que usa referindo-se a Deus, como esse auxiliador, ou esse que traz esse auxílio para nós seres humanos. Então, principalmente vocês mulheres, que às vezes lê esse texto às vezes como sendo uma coisa secundária, não é. Primeiro porque não havia essa situação ainda de homem e mulher, embora de alguma forma a gente entenda que o homem veio primeiro, porque Judas, inspirado lá na frente, vai dizer que o homem veio primeiro. Então quem sou eu para questionar? Mas independente disso, a mulher então aqui, esse papel de ajudador não é o de alguém que é inferior e vai completar alguém que é superior. Senão a gente estaria dizendo que Deus é inferior ao ser humano, quando a Bíblia apresenta com a mesma palavra que no original, Deus como sendo esse auxiliador em relação ao ser humano. O fato então de um ser auxiliador do outro, da mulher ser auxiliador do homem, e do homem auxiliador e complemento da mulher, não torna nenhum dos dois menor, senão a gente estaria dizendo que Deus, pelo fato de ele ser auxiliador nosso, ele é menor, tá bom? Só esse parêntese aqui que não era objeto, mas às vezes a gente tem uma má compreensão. Sendo assim, quando um texto, a gente está lendo um texto e aí de repente sai uma expressão dessa, sendo assim, portanto, então, dá a ideia que está no mesmo assunto ou que mudou de assunto? No mesmo assunto. Então vamos ler como sendo o mesmo assunto. Sendo assim o quê? A conclusão de que não é bom que o homem esteja só, porque não existe relacionamento sem relação. Sendo assim, por causa disso, o Senhor modelou do solo a mulher? Não. Modelou do solo todos os animais selvagens e todas as aves dos céus, e em seguida os trouxe à presença do homem para ver como este o chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse precisamente seria o seu nome. E desse modo o homem deu nome a todos os animais, rebanhos domésticos, as aves dos céus e a todas as feras. Entretanto, mesmo assunto, não se encontrou para o ser humano alguém que com ele cooperasse, que a ele correspondesse intimamente. A gente tende a ler esse texto aqui, essa passagem da criação dos animais e de dar nome aos animais como se fosse algo estanque, né? É algo que está ali que não tem nada a ver com esse contexto, como vocês mesmos reconheceram. Então, sendo assim, está dizendo que é o mesmo assunto. Até uma das enquetes lá, das perguntas que foi feita no grupo de vocês é se a Bíblia tem algo que dá uma ideia de que Deus teria cogitado, né, de que o ser humano se relacionasse com animais, alguma coisa assim que a Marta colocou no grupo de vocês. Sim, em princípio tem essa cogitação aqui, não como uma possibilidade real, mas novamente para trazer uma lição para a gente. Não é que Deus admitiria que talvez o ser humano viesse se relacionar e pudesse ter um relacionamento saudável com animais. Não. O que Deus estava querendo ao colocar isso aqui no mesmo contexto e fazer os animais, a partir da constatação de que não é bom que o homem esteja só,
foi exatamente porque ele sabia que não ia rolar, que não ia acontecer, e a gente precisava dessa lição. Como é que a gente normalmente, se falar para a gente dar o nome de alguém, a gente dá o que nome que é? Não é o nome que aquela pessoa gera sensação para a gente? Não é? Tanto que às vezes a pessoa tem um nome Pedro, aí a pessoa fala assim, não, eu não vou te chamar de Pedro, eu vou te chamar de baixinho. Ah, não, como é seu nome? Maria, eu não vou te chamar de Maria, eu vou te chamar de fofinha. Ah, como é seu nome? Meu nome é André. Ah, não vou te chamar de André não, eu vou te chamar de gente boa. A sensação que a pessoa gera na gente, a gente vai às vezes abrir mão do nome e coloca apelidos nas pessoas. Às vezes apelido pejorativo e às vezes um apelido legal, né? Mas fato é, aquilo que gera às vezes na gente. Foi por isso que Deus fez isso. Ele diz, olha, eu vou pegar os animais, vou trazer um a um para você. Já que você precisa, e você ser humano, reconhece que não é bom você viver só. Eu fiz você sozinho. Eu vou criar um monte de outros seres viventes. E vou trazer um por um para você. Vamos ver que nome que você dá. A ideia é tipo, vamos ver qual é a sensação que os seres outros criados geram em você. Pelo nome que você dá, nós vamos saber que sensação que gerou. E aí passa lá a girafa, eu imagino, ele olhou aquele pescoção, óbvio, até eu ia pôr o nome de girafa, ficou fácil. Brincadeira, óbvio que não tinha esse referencial. Mas então vai, ele traz o macaco, e traz lá o cachorro, e ele vai dando nome. E o texto termina ali dizendo o quê? Passou todos os animais por ele, ele deu o nome, mas, olha que está no mesmo assunto, mas para o ser humano não se achava, não se encontrava ninguém que o completasse. Deus sabia que não ia. Mas só que o ser humano precisava saber disso. E olha que já tem quase 7.000 anos que isso aqui está escrito, e o ser humano hoje, em pleno século 21, não aprendeu a lição, e ainda tem gente querendo substituir ser humano por animais. Tem gente querendo se relacionar ainda com animais numa forma de substituição e achando que vai ter um relacionamento saudável. Achando que não vai chegar no final da vida como Salomão chegou, e vai estar com depressão, vai estar com pânico, vai estar com um monte de doença. Não que essas coisas venham apenas disso, né? Por quê? Porque substituiu a relação que Deus disse que é para ser feita com um outro ser humano e troca por um animal. Ah não, gente, dá trabalho demais. Nossa, filho, dá muito trabalho, esse mundo está muito difícil. Não vamos ter filho não, a gente vai ter um cachorrinho, vai ter um gatinho, vai ter um peixinho. Aí a gente põe uma roupinha do peixinho, né? A gente amarra o peixinho na coleira, que aí esse exemplo não vai cair em ninguém, né? A gente tem que dar exemplo na igreja, tem que ser exemplo que não dá para ninguém, senão o pessoal fica bravo e não volta, né, pastor? Aí vamos usar um exemplo que não casa com ninguém, que aí amanhã o pessoal volta todo mundo. Aí tem gente que pega o peixinho, veste roupinha no peixinho, aí passa um batonzinho no peixinho, aí amarra a coleira no peixinho, vai passear com o peixinho, aí leva o peixinho pro hotel, aí leva o peixinho pro resort só de peixinho que existe, e etc, etc, etc. Tem algum problema, Wendel, tratar bem o animal, se você tem condições? Tem problema colocar roupa no animal? Tem problema você levar o animal para passear? Levar, se você tem condições, levar para um hotel e levar para um veterinário decente para tratar? Não, não tem problema nenhum. O problema é quando você faz isso substituindo. Ah não, filho dá trabalho demais, menino dá trabalho demais. Aí você investe num animal e jura que tem relação com ele. Papai secou, mamãe secou. Tem problema chamar o cachorro de papai, de filhinho? Não, não tem. Tem quando você de fato está se relacionando com ele como se fosse seu filho. Às vezes você pode usar de boca para fora como fosse uma expressão de carinho. Agora, de acordo com a palavra de Deus, se você faz isso porque você está substituindo, aí tem um problema. Aí não sou eu, é a Bíblia que está dizendo. Ele diz, mas para o ser humano não se encontrava entre todos os animais, e olha que tinha muito mais animal do que é hoje, eu acredito, né? E ainda era a relação muito mais amistosa, porque os seres humanos tinham essa capacidade de relacionar bem com os animais, e mesmo assim não rolou. Então, versículo 21, o que significa? Continua no mesmo assunto. Deus está em parceria com o ser humano buscando alguém que o complete. Por que o ser humano está buscando? Porque o ser humano se convenceu, no versículo 18, que não é bom que o ser humano estivesse só. E aí ele encampou essa ideia de Deus, esse primeiro princípio, essa primeira lição, e disse, bora procurar. A segunda lição, então, que o ser humano, a humanidade aqui, recebeu de Deus, foi de quê? Não é
não constitui relacionamento saudável a substituição de um ser humano por um animal. Eu posso ter o meu animalzinho? Posso, mas não traga como sendo um relacionamento no lugar de um relacionamento de ser humano. Põe cada um na sua categoria, não tente substituir, isso não é saudável, isso vai dar muito problema para você, se você entrar nessa. Aí ele chega então agora e diz, então, no mesmo assunto, versículo 21, Yahvé Deus fez Adão, que é traduzido como ser humano aí, cair em profundo sono, e enquanto este dormia, retirou-lhe uma parte do corpo, e dessa parte tirou e fechou, e aí da parte que ele tirou, ele foi e fez um outro ser. Será que Deus tinha gastado toda a criatividade dele? Todo o poder dele quando ele fez o primeiro ser? Deus não podia ter feito um segundo ser de barro de novo? Será que tinha acabado o barro? Será que acabou a criatividade de Deus? Será que ele não podia ter feito um segundo boneco agora e soprado de novo e ter um fôlego de vida nesse segundo boneco? Dava ou não dava? Dava. E você tem um ser perfeito e completo como era o primeiro, e agora um outro completo de novo, e os dois poderem então se relacionar? Não ia ser o ideal? Só que não. Por que não ia ser ideal? Porque só pode se completar aquilo que falta, aquilo que tem falta. O primeiro ser era perfeito. Se Deus faz o segundo novamente perfeito, ele ia ter dois seres perfeitos e, portanto, autossuficientes, completos em si mesmo, e no máximo ele teria justa posição de pessoas. Nunca se tornaria um. Nunca seria um relacionamento saudável, que é o que muitos de nós estamos tentando fazer. Justa posição de pessoas. Mesmo não sendo mais a primeira versão que era de fato completo, eu não sou nem um pouco completo. Um monte dos dons que Adão tinha eu não tenho, dos talentos que ele tinha eu não tenho, das virtudes que ele tinha eu não tenho, e ainda assim eu sou metido a besta e quero nas minhas relações querer desenvolver relação sem que precise haver troca, de eu receber, reconhecer que eu preciso de algo que está no outro e de eu compartilhar algo de mim que está no outro. Ainda assim eu insisto. E Deus não fez porque não teria como. Imagina um copo cheio d'água. Você pode encher de água um copo cheio d'água? Você só vai fazer bagunça. Ele só vai continuar cheio, porque ele já estava cheio. Por isso que Deus não traz agora essa auxiliadora, se a relação saudável pressupõe o auxílio. Então o que Deus tinha que fazer? Tornar essa primeira versão carente de auxílio. Ia ter que tirar essa autossuficiência dessa primeira versão, e por isso Deus arrancou um pedaço dele. Quando Deus arranca uma parte do primeiro ser, agora esse ser primeiramente criado, ele ficou completo ou incompleto? Incompleto. Agora ele está incompleto. E é porque ele está incompleto que ele pode ser completado. E onde que está o complemento dele? Agora nesse novo ser que Deus fez. É óbvio. É tão óbvio que até Adão deu um em Deus. Adão, quando Deus então traz Eva para ele, quando Adão olha, o que Adão fala com Deus? Versículo 22, com a costela que havia tirado, o Senhor modelou a mulher e a ele conduziu até ele. Então, porque agora então você tem dois seres incompletos. Tem um ser incompleto que chama mulher e um ser incompleto que chama homem. Antes, quando era completo, era ser humano. A própria tradução minha traz corretamente assim. Versículo 23, então exclamou Adão. Deus traz Eva para ele e diz assim: ah, esta sim, né? Ele deu uma cutucada em Deus, hein? Até que enfim, esta sim, confirma que ele tinha reconhecido que não é bom que o homem esteja só, a primeira lição, que ele precisava de um complemento, confirma que ele entendeu a lição de que nenhum dos animais criados poderia completá-lo, e aí ele vem e diz, esta sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ele está dizendo meio que para Deus assim: Deus, demorou, mas o Senhor entendeu, né? Que eu era completo, não dava, que eu tinha todos os ossos, que eu tinha toda a carne, e que o Senhor ia precisar tirar uma parte de mim.
claro que ele não estava dando uma cutucada em Deus, mas o esta sim não é dar essa ideia de obviedade? Agora sim. Por que ele pode dizer agora sim? Porque ficou óbvio. Por que ficou óbvio? Porque Deus desenhou para ele. Mas Deus desenhou só para ele? Não, Deus desenhou para mim e para você hoje, quase 7.000 anos atrás. E o que tem de gente que ainda assim não reconhece o desenho e está metendo a cara na parede, está desenvolvendo relacionamentos doentios e chorando, não está no gibi. Em todas as áreas, relacionamentos no ministério, relacionamento conjugal, relacionamento pai e filho, relacionamento mãe com filho, filho com os pais, relacionamento parentesco em geral, relacionamento ministerial, relacionamento na vizinhança. A gente não aprendeu nada com um desenho desse que está tão óbvio que Adão diz: esta sim. Quando Adão olha a partir desse desenho que Deus fez e olha Eva na frente dele, ele vai e diz assim: esta sim é carne da minha carne e osso dos meus ossos. O que ele está dizendo? Olha o meu osso ali. Olha a minha carne ali. Olha eu ali. Olha um pedaço de mim ali. É isso que Adão está dizendo. Agora ele podia desenvolver um relacionamento saudável, a partir dessa consciência de que o outro é uma extensão de mim, e de que eu sou uma extensão do outro. E que por isso a conclusão do texto, Deus vai dizer: por isso, está no mesmo assunto de novo, deixará o homem pai e mãe, os dois se unirão à sua mulher e tornarão uma só carne. Por isso que, por causa dessa conclusão, tendo entendido esse desenho, tendo entendido essas lições, as duas pessoas precisam se deixar. Esse deixar vai acontecer em maior ou menor intimidade, dependendo do tipo de relação. O mais hard que a gente tem, o mais profundo que a gente tem, é o da relação conjugal. É o nível mor onde acontece esse deixar. Mas em todas as relações, em algum nível, você tem que deixar um pouco das suas particularidades para a relação que você vai desenvolver. Isso acontece pai e filho, filho com pai, acontece na relação ministerial. Não é nesse nível absoluto como é no casamento, mas em todas. A consciência de quê? De que o outro é uma extensão de mim, eu sou a extensão do outro. Quando nós dois estamos juntos, nós formamos um novo ser que não tem competição entre a gente. Não interessa se é no ministério, não interessa se é no namoro, não interessa se é no casamento, não interessa se é nos negócios. Nós estabelecemos uma relação e que nós combinamos que vamos desenvolver algo, e nós não vamos competir entre nós. O que agora é um novo ser que está aqui, e cada um aplica nessa relação, que é esse novo ser que surge, os dons e os talentos que tem, as virtudes que cada um tem, e aí você então potencializa tudo isso e vive aí sim um relacionamento saudável, e vive a bênção de Deus. Agora, quando você tenta partir para um relacionamento em que você está querendo deixar de compartilhar o que você tem, esse dinheiro é meu. Não, nós vamos casar, mas o carro meu é meu, sua casa é minha casa, sua casa é sua casa. Não, nós vamos casar, mas assim, eu não quero que você dê pitaco na minha vida, nas minhas coisas sobre minha mãe, sobre meu pai. Nós vamos casar, mas assim, eu não quero que você fique se metendo nas minhas coisas, no meu futebol, não quero que você fique se metendo na minha religião. Não experimentaram e não vão experimentar isso dessa entrega. Agora, quando Wemer, que a gente vai conseguir chegar para uma pessoa e dizer assim, se entregar para uma pessoa nesse nível? Se relacionamento saudável só é quando acontece isso, quem é o doido, quem é a doida que vai então entrar num negócio desse? A questão não é qual é o doido e qual é a doida, a questão é com qual doido e com qual doida. Isso é o que 2 Coríntios capítulo 6 vai falar para a gente, e aí eu termino aqui. 2 Coríntios capítulo 6 vai falar isso. A questão não está em quem é o doido que vai fazer isso que Deus falou lá em Gênesis, mas é com que doido você vai fazer isso. Gênesis, 2 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 14, Paulo vai dizer: jamais, ou seja, nunca, never,
jamais vos coloqueis em jugo desigual com o descrente. Então não é se eu vou, quem é o doido que vai se colocar nesse tipo de jugo? Não, a questão é com quem você vai colocar. Porque o problema só vai dar se você coloca e entra numa relação com alguém que não tem essa mesma consciência, que não assimilou esses mesmos princípios e que não tem a mesma fonte de inspiração para a relação. Aí realmente vai dar problema. Isso é o que a Bíblia chama de jugo desigual, que vai acontecer no casamento, mas acontece também nos negócios. Na parceria empresarial que você vai estabelecer, um tem um Deus, outro tem outro Deus. Um tem uns valores, outro tem outros valores. Não vai acontecer, não vai rolar. Porque vocês não vão poder desenvolver um relacionamento saudável. Ministerialmente a mesma coisa. Às vezes quer desenvolver ministério, mas justamente não há uma sintonia em relação ao Deus. Um acredita em Deus, o outro acredita em Baal. Um segue a Deus, o outro segue a Mamon. E vai desenvolver ministério junto aonde? Nem aqui nem na China. Tem que ter o mesmo Deus, tem os mesmos princípios, os mesmos valores, tem que estar buscando chegar nos mesmos lugares, tem que ter os mesmos propósitos existenciais, tem que estar disposto a matar e morrer pela mesma causa. Aí junta esses dois para você ver se não vai dar certo em qualquer área, seja no casamento, seja no ministério, seja nos negócios. Se os dois estiverem prontos para morrer ou matar pela mesma causa, aí eles vão poder então estabelecer esse nível. Agora, com jugo desigual, não vai. Ele diz: pois o que há de comum entre a justiça e a injustiça? Ou que comunhão pode haver entre a luz e as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que parceria pode se estabelecer entre o crente e o incrédulo? E que acordo pode existir entre o templo de Deus e os ídolos? Porquanto somos santuários do Deus vivo, como declarou o próprio Senhor: habitarei neles e entre eles caminharei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, sai do meio deles e separai-vos, diz o Emer, não, diz o Senhor, e não toqueis em nada que seja impuro, e eu os recebereis. Eu serei para vós pai, Deus dizendo, e vocês serão para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Deus está dizendo para a gente cortar relações com pessoas do mundo, entre aspas. Deus está falando para a gente não cumprimentar mais os nossos vizinhos que não são cristãos. Deus está dizendo para eu não ter mais amizade com os meus amigos do futebol, com os meus colegas de trabalho. Não, está falando no nível de relacionamento, que é essa troca, esse relacionamento saudável. Mas nós precisamos, em relação a eles, não é esse tipo de relacionamento aqui. Nós precisamos ser luz para eles, nós precisamos ser sal para eles. Então a gente tem que estar com eles sim. O que está falando aqui é sobre estabelecimento de jugo. Quando você estabelece um nível de parceria, que aqui, embora fale muito mais de casamento, mas não apenas, vai falar também de outras parcerias, como essa, como a gente mencionou, de negócios, ministeriais, etc. Então, veja que o motivo é por quê? Porque aí os dois, ele diz: aí eu vou ser o pai de vocês dois. Eu e vocês dois que estão na mesma relação, vão ser igualmente filhos meus. E aqui é que está o segredo final de tudo. Tem muita gente que pode até ter entendido isso, mas ter tentado desenvolver e não conseguiu. Porque só vai acontecer quando os dois entenderam essas lições todas, e além de terem entendido, os dois se submetem ao único que é capaz de tornar isso uma realidade, de tornar essa relação verdadeiramente saudável. Porque a relação saudável que Deus projetou lá no Éden, a partir desse parâmetro e desse padrão, foi perdida quando o ser humano meteu a mão na árvore do conhecimento do bem e do mal, e o homem e a mulher comeram daquele fruto, dizendo para Deus: daqui para frente nós vamos dizer o que é bom e o que é mal para a gente, e não vamos mais depender da inspiração do Senhor. A partir desse momento, mesmo com entendimento na mente, por isso que eu falei que não seria suficiente, dois seres humanos não são capazes de desenvolver relacionamentos saudáveis. Por isso precisa de, além do entendimento aqui, precisa de haver um entendimento no coração. É preciso que o Espírito Santo de Deus encha cada uma das pessoas que compõem essa relação. O mesmo Espírito inspire esses dois ou três ou quantos, dependendo da relação. Se for conjugal é só uma, óbvio, só são dois, mas depende se é ministerial, se é de negócio, pode ser mais de um. O mesmo Espírito inspirando, aí a harmonia vai acontecer.
Então é por isso que eu quero convidar vocês nessa noite para a gente fazer uma oração. E eu quero fazer aqui um apelo, vamos usar essa expressão tradicional, não sei como é que os jovens usam, né? Vamos fazer um apelo que eu vou dividir em 3 partes, tá? E aqui serve para os jovens que estão aí desde, sei lá, que é o jovem mais novo aqui, desde os 8 anos, não estou vendo ninguém. O jovem na mais tenra idade até o jovem aí de 100 anos de idade que estiver aqui com a gente, se aplica. Eu quero convidar vocês para 3 questões, e eu vou convidar vocês para virem aqui à frente, mas só depois de eu dizer a terceira, tá bom? Às vezes na primeira você se identifica, mas aí você espera. Na segunda identifica, mas espera. E aí na terceira, aí todo mundo vai vir junto, independente de qual que você se identificou, tá bom? A primeira é a seguinte: se você entendeu que realmente muitos dos relacionamentos que você desenvolveu não foi saudável, e foi porque você violou esse princípio de Deus, e você deixou de realmente viver um relacionamento nesse nível, deixou de se entregar para Deus, de buscar alguém que tivesse com esse jugo, que não fosse jugo desigual, alguém com quem você pudesse se entregar nesse nível e ser um complemento para a pessoa e aceitar que a pessoa seja um complemento para você sem se sentir menor. Se você se arrepende desse passo errado, que pode ter sido na relação conjugal, pode ter sido na relação com os pais, na relação com os filhos, faltou essa consciência de corpo, de que tudo que você fazia para o outro estava fazendo para si, de que o outro fazia para você estava fazendo para ele próprio, os dois fazendo no corpo, que você então possa vir aqui comigo daqui a pouco para se arrepender e pedir perdão para Deus. A segunda então, segundo desafio, é que você que tenha, eu esqueci agora qual era o segundo, eu sei que tinha 3 desafios. O terceiro, talvez eu não vá me lembrar do segundo. O terceiro é você que reconhece isso, tenha ou não se encaixado no primeiro, mas que você reconhece que sem o poder de Deus, sem a inspiração de Deus, sem o poder do Espírito Santo de Deus, você não vai ser capaz de desenvolver relacionamento saudável. E aí você então vai vir aqui à frente para juntamente com a gente orar, pedindo para Deus que Ele possa ser esse capacitador. Agora isso só acontece, terminando mesmo, quando Jesus falou o quê? Quem quiser vir após mim, ou seja, se essa oração sua for sincera, tem que ser como? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha. Então é com a consciência de negar a si mesmo e submeter novamente a sua vida a Deus, aquilo que foi perdido lá no Éden. E você vai estar devolvendo para Deus e dizer: Deus, eu quero desenvolver relacionamentos, mas que esses relacionamentos sejam pautados no Senhor como cabeça, e vai ser de acordo com a sua inspiração. Então, se você vai estar buscando de Deus essa inspiração e esse poder, que você possa então atender esse terceiro desafio. Mas eu já adianto que, como foi dito aqui a Sarah Kislon falou, e também aquela peça encenada aqui falou, é preciso que haja vida devocional, vida diária de devocional. Para esse relacionamento com Deus, ele precisa ir crescendo diariamente. Não vai acontecer um passe de mágica aqui. Nossa, agora eu fiz com toda sinceridade, eu até chorei, os pastores colocaram a mão na minha cabeça, agora está tudo certo, eu não vou passar pelos dissabores que o Eber passou, eu agora vou ter uma vida top, sem problema. Não. Vai, se você diariamente buscar sinceramente a sua provisão, o pão nosso de cada dia, você vier a Deus e buscar: Deus, me dá a provisão de hoje para desenvolver relacionamento saudável com meu marido, para desenvolver relacionamento saudável com a minha esposa, para desenvolver relacionamento saudável com meu pai, com a minha mãe, com o meu vizinho, com o meu tio, com o papagaio. Não, com o papagaio não precisa do que a gente falou, né? Então tá bom. Em nome de Jesus, tá bom? Então, se você atende, fica esse primeiro e o terceiro aí. O segundo talvez Deus uma outra oportunidade vai dar para você, porque tinha, e eu não vou pegar a anotação para ler, se eu não estou levando é porque não é para ser mais. Então que você possa vir aqui à frente para a gente poder orar junto, tá bom? Se arrependendo de se você não se atentou para isso em algum relacionamento anterior e por isso Deus errado, ou se você quer, ou você quer buscar essa inspiração de Deus para os relacionamentos daqui para frente. Obrigado, Deus, obrigado pelo teu amor, pela tua graça, Pai. Que teu Espírito Santo, Senhor Deus, possa estar movendo o coração dos seus filhos, a mente dos seus filhos, das tuas filhas, aqueles que de fato o Senhor
com quem o Senhor tem falado, a quem o Senhor tem desafiado nessa noite aqui. Pai querido, para que possam com sinceridade, com verdade, Pai querido, vir aqui, para que nós possamos orar, Senhor Deus, e o Senhor possa completar através de algo espiritual, de um selo espiritual, de algo que seja ligado no mundo espiritual, que o Senhor possa completar essa boa obra que o Senhor já começou, Senhor. O Senhor apresentou para o nosso intelecto aqui, Senhor Deus, informações sobre relacionamentos saudáveis, mas nós não temos em nós mesmos poder para isso. E precisamos que o Senhor derrame sobre nós o poder do Espírito Santo, que nos capacite, genuína e verdadeiramente, a vivermos esses relacionamentos saudáveis, no nome de Jesus. Eu queria pedir ao pastor Marcos que orasse por nós aqui, por nós que estamos aqui na frente, encerrando e realmente invocando de Deus, para cada um de nós que estamos aqui, esse poder do Espírito Santo de Deus para vivermos relacionamentos saudáveis, no nome de Jesus. Por favor, pastor. Amém. O quanto foi difícil, Senhor, dolorido romper. A gente até pensou que isso nunca aconteceria, mas perdeu-se a amizade, perdeu-se a comunhão. Pessoas que comiam à nossa mesa, sentavam-se conosco, até dormiam na mesma cama como marido e mulher, mas que hoje, Deus, estão separados por um motivo ou outro, quebra de relacionamento, por falta de sabedoria ou porque colocou o seu próprio eu, o egoísmo, em primeiro lugar, Senhor. Ah, meu Deus amado, não atentou como o rei Salomão, tudo eu, pensava que era tudo ele, mas no final, Senhor, ao descobrir que não era assim, já estava doente. Relacionamentos quebrados e que hoje, Senhor, podem ser restaurados, porque a palavra de Deus vem revelar, a palavra de Deus vem restaurar, Senhor. Meu Deus, porque nós não somos completos, não somos mesmos. O Senhor nos fez completos, mas por causa da ambição, por causa da desobediência, do pecado, Senhor, deixamos de ser. E aí, Deus, queríamos então continuar vivendo assim sozinho, mas o Senhor disse: não é bom viver sozinho. Há pouco tempo passamos por uma pandemia, Senhor, onde eu vejo que ela trouxe a seguinte reflexão: oh, como eu preciso do outro, como eu preciso de médicos, como eu preciso dos enfermeiros, como eu preciso que o cientista desenvolva uma vacina, um soro, sei lá, como eu preciso do meu pastor, como eu preciso do meu filho, da minha esposa. Veio nos mostrar, Senhor, que não podemos viver sozinho. Meu Deus, que nós quebramos a cara, dá medo viver sozinho. Ah, meu Deus, mas muitos relacionamentos foram destruídos, foram quebrados por ignorância, por gelo que nós temos da pessoa, por falta de amor, por falta de perdão, por mágoa, por ressentimentos. Ah, meu Deus, mas que hoje, com esta palavra, nós possamos refletir e entender que Tu és o Deus que sabes e que nos fala hoje que não é bom viver só, não é bom ficar de mal da pessoa, não é bom dar gelo. Queremos, ó Deus amado, nos aproximar em todos os níveis, nível conjugal, ah, meu Deus, como foi pregado aqui hoje, nível ministerial, ficar distante do altar, ficar distante do louvor, ficar distante do ministério da palavra, distante das nossas células, dos nossos grupos pequenos, distante das pessoas que nós amamos. Faz falta, Senhor, faz muita falta. Por isso, Senhor, te pedimos hoje, no Seu nome, venha, Pai, ajudar-nos. Este terceiro desafio cabe perfeitamente aqui. Nós não conseguimos só, não dou conta, Senhor. Ajuda-me, ajuda-nos, Senhor. Dê-nos chance, dê-nos uma oportunidade de recomeçar. Ah, Senhor, fazer de novo, voltar atrás se preciso for, mandar uma mensagem, fazer uma ligação,
pastor Wemmer, sua equipe, sua igreja hoje aqui neste lugar. Seja o recomeço, Senhor, de uma aliança, de um compromisso que firmamos aqui como igreja de Cristo. Também temos aqui o pastor Salomão e outros pastores conosco, que possamos nos unir, Senhor. Não há diferença, irmãos de outras denominações, de outras congregações, que é o mesmo Deus, é o mesmo Pai. Somos filhos do mesmo Pai. Nós temos o mesmo Pai. Até mesmo dentro de casa tem filhos biológicos que não se conversam mais. São filhos da mesma mãe e do mesmo pai, mas estão de mal, só vivem brigando. Tem gente que às vezes não se comunicam mais irmão com irmãos. Oh Senhor, ajuda-nos nisto também, ó Pai. Maridos que estão pensando em abandonar seu lar, mulheres que estão pensando em largar o esposo, não façam isso, não quebrem esta aliança, não quebre o princípio. Não viva só, porque você vai querer se juntar a outra pessoa que não é sua. Oh, Deus te fez assim, completo, porque Ele te deu alguém para completar. Junte-se, não separe mais. Não vamos, queridos, não vamos alimentar o orgulho, não vamos alimentar o egoísmo. Vamos ser altruístas, pensar no outro, pensar no próximo, viver esta palavra hoje, em nome de Jesus. Peça perdão.